Graça e paz a todos. Mensagem por John Flavel: reconheça Deus em todos os teus caminhos. Em todas as suas revisões e observações da providência, certifique-se de olhar para Deus como o autor ou ordenador de todas elas. Provérbios 3 e 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em todas as providências confortáveis de suas vidas, olhe para Deus como o autor ou doador delas. Lembre-se de que Ele é o Pai das misericórdias que gera toda misericórdia para você, o Deus de todo conforto, segundo aos Coríntios 1 e 3, sem cuja ordem nenhuma misericórdia ou conforto pode chegar às suas mãos. E não pense que é suficiente reconhecê-lo de maneira geral. Mas quando você receber misericórdias, preste atenção especial aos seguintes detalhes. Olhe o cuidado de Deus por você. Ele cuida de você. 1 Pedro 5 e 7. Seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas. Mateus 6,32. Você só tem que dar a Ele o que você precisa, e suas necessidades serão supridas. Não fique ansioso com nada. Filipenses 4 e 6. Não se torturem com isso. Vocês têm um Pai que cuida de vocês. Observe a sabedoria de Deus na maneira de dispensar suas misericórdias a você, quão adequadamente elas são ordenadas à sua condição e quão oportunas. Quando um conforto é cortado e removido, outro é levantado em seu lugar. Assim Isaac foi consolado em Rebeca após a morte de sua mãe. Gênesis 24, 67. Observe a livre graça de Deus neles. Sim, veja as riquezas da graça em cada legado de conforto para criaturas tão vis e indignas como você. Vejam-se superados pela menor de todas as suas misericórdias. Não sou digno de nada, disse Jacó. Gênesis 32 e 10. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Observe a condescendência de Deus com seus pedidos por essas misericórdias. Salmo 34, verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Esta é a parte mais doce de qualquer prazer, na qual um homem pode saborear conscientemente o retorno e a resposta de suas orações. E isso inflama grandemente o amor da alma por Deus. Salmo 116, verso 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Observe o desígnio e a finalidade de Deus em todos os seus confortos. Saiba que não é enviado para satisfazer os desejos de seu apetite sensual, mas para acelerá-lo e capacitá-lo para um cumprimento mais alegre de seu dever. Deuteronômio 28, 47. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração pela abundância de tudo. Observe a maneira e o método em que suas misericórdias são transmitidas a você. Todos eles fluem para você por meio do sangue de Cristo e da aliança da graça. 1 Coríntios 3, 22, 23. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. As misericórdias derivam sua doçura do canal pelo qual correm até nós. Observe a bondade distintiva de Deus em todos os prazeres confortáveis de sua vida. Observe a bondade distintiva de Deus em todos os prazeres confortáveis de sua vida. A quantos milhares, melhores do que você, são negados esses confortos? Hebreus 11:37. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Veja todos eles como confortos designados para refrescar você em seu caminho para misericórdias muito melhores e maiores do que eles. As melhores misericórdias ainda estão reservadas para o fim, e todas elas são introdutórias para o melhor. Em todas as providências tristes e aflitivas que se abatem sobre você, veja Deus
como o autor e ordenador delas também. Assim, ele se representa para nós. Eis que crio o mal e elaboro um desígnio contra ti. Jeremias 18:11. Há algum mal na cidade e o Senhor não o fez? Amós 13:6. Coloque diante de você a soberania de Deus. Olhe para ele como um ser infinitamente superior a você, em cujo prazer você e tudo o que você tem subsistem. Salmo 115, verso 3. Que é a razão e o argumento mais conclusivos para a submissão. Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Pois se nós procedemos de sua vontade, quão certo é que nos resignemos a ela. Não faz muitos anos que não éramos, e quando lhe agradou nos colocar no palco da ação, não tínhamos liberdade de contratar com ele em que termos viríamos ao mundo, ou nos recusaríamos a ser, a menos que poderia ter nosso ser nos termos que desejássemos. Sua soberania é gloriosamente exibida em seus decretos eternos e providências temporais. Ele poderia ter colocado você em qualquer categoria de criaturas que quisesse. Ele poderia ter feito de vocês as criaturas mais desprezíveis, vermes ou sapos, ou se homens, os mais vis, abjetos e miseráveis entre os homens. E quando você passou por todas as misérias desta vida, te condenou para a eternidade, te fez miserável para sempre, e tudo isso sem nenhum mal para você. E isso não deve nos acalmar sob as aflições comuns desta vida? Coloque a graça e a bondade de Deus diante de você em todas as providências aflitivas. Passando, pois, o Senhor perante a sua face clamou: Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34:6. Existem dois tipos de misericórdia que raramente são ofuscadas pela mais sombria aflição que recai sobre os santos em suas preocupações temporais. Isto é, misericórdia poupadora neste mundo e misericórdia salvadora no futuro. Não é tão ruim agora quanto poderia ser, e nós merecíamos que fosse e será melhor no futuro. Isso a igreja observou e raciocinou silenciosamente. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele pegou alguns, ele pode ter levado tudo. Estamos aflitos, é uma misericórdia não sermos destruídos. Oh, se considerarmos quais misericórdias temporais ainda são poupadas, e quais misericórdias espirituais são concedidas e ainda continuadas para nós, encontraremos motivos para admirar a misericórdia em vez de reclamar da severidade. Observe a sabedoria de Deus em todas as suas aflições. Veja na escolha do tipo de sua aflição, esta e não outra, a hora, agora e não em outra estação, o grau, apenas nesta medida e não em maior. Os apoios oferecidos sob ele, não deixados totalmente desamparados. A questão para a qual é anulada é para o seu bem, não para a ruína. Olhe para eles e então faça ao seu coração aquela pergunta que Deus fez a Jonas: você está bem em ficar com raiva? Jonas 4:9. Certamente, quando você considera tudo, que necessidade você teve dessas varas, que suas corrupções exigirão tudo isso, pode ser muito mais mortificá-las, que sem o perecimento dessas coisas você poderia ter perecido para sempre, você verá uma grande razão para ficar quieto e bem satisfeito sob a mão de Deus. Coloque a fidelidade do Senhor diante de você sob as mais tristes providências. Davi também, Salmo 119, verso 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Isso está de acordo com a fidelidade da sua aliança. Salmo 89, verso 32. Então, visitarei com vara sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. É por isso que o Senhor não reterá a vara quando a necessidade o exigir. 1 Pedro 1:6. Em que vós grandemente vos alegrais,
ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ele também não abandonará seu povo sob a vara quando ele a infligir, segundo aos Coríntios 4:9, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Oh, que quietude isso produzirá! Vejo que meu Deus não perderá meu coração, mesmo que uma vara possa impedi-lo. Ele prefere me ouvir gemer aqui do que uivar no futuro. Seu amor é criterioso, não afetuoso. Ele consulta o meu bem e não a minha facilidade. Observe a total suficiência de Deus no dia da aflição. Veja o suficiente nele ainda, seja o que for que se foi. Aqui está a fonte ainda tão cheia como sempre, embora este ou aquele cano tenha sido cortado, o que costumava transmitir um pouco disso para mim. Ó cristãos, vocês não podem compensar nenhuma perda dessa maneira? Você não pode ver mais em Deus do que em qualquer um ou todos os confortos de criatura que você perdeu? Com que olhos então você olha para Deus? Por fim, observe a imutabilidade de Deus. Olhe para Ele como a rocha dos séculos, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Veja Jesus Cristo como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13,8. Oh, quão silenciosamente vocês se comportarão sob as mudanças da providência. Pode ser que 2 ou 3 dias tenham feito uma triste mudança em sua condição. A morte de um parente querido virou todas as coisas de cabeça para baixo. Aquele lugar está vazio onde ultimamente ele estava cheio, como está escrito, nem o seu lugar o conhecerá mais. Jó 7,10. Bem, Deus é o que ele era, e onde ele estava. O tempo não fará nenhuma mudança sobre ele. A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Isaías 40, versos 6-8. Oh, quão compostas são essas visões de Deus para nossos espíritos sob providências sombrias. Por fim, elabore seus corações para esses quadros e exercite as afeições que as providências particulares de Deus que dizem respeito a você exigem. Eclesiastes 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Assim como existem várias afeições plantadas em suas almas, também existem várias graças plantadas nessas afeições e várias providências designadas para extrair e exercer essas graças. Quando as providências de Deus são tristes e aflitivas, seja sobre a igreja em geral ou sobre suas famílias e pessoas em particular, é oportuno que você exerça tristeza piedosa e humildade de espírito. Pois naquele dia e por essas providências, Deus o chama. Isaías 22:12. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro, e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Miqueias 6:9. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouve a vara e quem a ordenou. Agora, o prazer sensual e a alegria natural estão fora de época. Devemos então nos divertir? Ezequiel 21:10. Para matar está afiada, para reluzir está assacalada. Alegrar-nos-emos, pois? A vara do meu filho é que despreza todo madeiro. Se houver um espírito filial em nós, não podemos ser levianos e vaidosos quando nosso pai está zangado. Se existe algum senso real do mal do pecado que provoca a ira de Deus, devemos ter o coração pesado quando Deus está ferido por ele. Se houver algum senso e compaixão pelas misérias que o pecado traz sobre o mundo, isso nos fará dizer com Davi: observei os transgressores e fiquei triste. Salmo 119, verso 158. É triste considerar as misérias que eles trazem sobre si mesmos neste mundo e no porvir. Se houver algum cuidado em nós para evitar a ruína total e parar Deus no caminho de sua ira, sabemos que este é o meio de fazê-lo. Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei?
Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Por mais triste e sombria que seja a face da providência, ainda assim mantém a alegria espiritual e o conforto em Deus sobre todos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, o fruto da oliveira falhará e os campos não produzirão mantimento. As ovelhas serão arrebatadas do curral, e nos estábulos não haverá gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Existem dois tipos de conforto, natural e sensual, divino e espiritual. Há um tempo em que se torna cristão exercitar ambos, Ester 9, 22, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E há um tempo em que o primeiro deve ser suspenso e deixado de lado, Salmo 137, verso 2, nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Mas não há estação em que a alegria espiritual e o conforto em Deus sejam intempestivos. 1 aos Tessalonicenses 5,16. Regozijai-vos sempre. Filipenses 4,4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa alegria ou conforto espiritual nada mais é do que a alegria de nosso coração em Deus e o senso de nosso interesse por Ele e por suas promessas. E é certo que nenhuma providência pode tornar isso fora de época para um cristão. Mas por que tristes providências o fariam deixar de lado seus confortos em Deus, quando esses são apenas por um momento e estes são eternos? 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que deveríamos desistir de nossa alegria em Deus por causa de tristes providências externas, quando na pior e mais baixa vazante os santos têm infinitamente mais motivos para se alegrar do que para serem derrubados? Há mais em uma de suas misericórdias para confortá-los do que em todos os seus problemas para abatê-los. Todas as suas perdas são como a perda de 1 centavo para um príncipe. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque eles deveriam estar tristes, desde que seu Deus esteja com eles em todos os seus problemas. Como Cristo disse, podem os filhos das bodas chorar, enquanto o noivo está com eles? Mateus 9,15. Então eu digo, a alma pode ficar triste enquanto Deus está com ela? Acho que uma promessa, estarei com ele na angústia, Salmo 91, verso 15, deve sustentá-lo sob todos os fardos. Que sejam derrubados aqueles que não têm Deus a quem recorrer em problemas. Por que deveríamos ficar tristes, já que nenhuma dispensação externa da providência, por mais triste que seja, pode ser interpretada como uma marca ou sinal do ódio ou inimizade de Deus? Há um evento para o justo e para o ímpio, Eclesiastes 9, 2 e 3. De fato, se fosse um sinal da ira do Senhor contra um homem, justificaria nosso desânimo. Mas não pode ser assim. Seu coração está cheio de amor, enquanto a face da providência está cheia de carrancas. Por que deveríamos ser lançados sob tristes providências, enquanto temos tanta segurança que mesmo pelas mãos dessas providências Deus nos fará bem e todas essas coisas se reverterão para a nossa salvação? Romanos 8, 28. Por meio deles, Deus está apenas matando suas concupiscências, desmamando seus corações de um mundo vão, impedindo tentações e estimulando seus desejos pelo céu. Este é todo o dano que eles farão a você, e isso deve nos entristecer. Por que deveríamos desistir de nossa alegria em Deus quando a mudança da nossa condição está tão próxima? É apenas um pouco de tempo, e as tristezas irão embora. Você nunca mais sofrerá. Deus enxugará todas as lágrimas. Apocalipse 7:17. Bem, você vê que não há razão por causa da providência para desistir de sua alegria e conforto em Deus.
Mas se você vai mantê-lo sob todas as providências, então tenha cuidado para certificar-se de seu interesse e título para Deus. A fé pode ser separada do conforto, mas a segurança não. Mortifique suas afeições desordenadas pelas coisas terrenas. Isso torna tão pesadas as providências que nos privam e atravessam. Mortifique sua opinião e afeto, e você aliviará sua aflição. É forte a afeição que faz forte a aflição. Segundo Samuel 18:33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Pense muito na meditação da aproximação próxima do Senhor, e então todas essas coisas parecerão insignificantes para você. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 4:5. Exercite a mente celestial e mantenha seu coração nas coisas eternas sob todas as providências com as quais o Senhor os exercita neste mundo. Noé andava com Deus, Gênesis 6:9, mas encontrou providências tão tristes em seus dias quanto qualquer homem que já viveu desde sua época. Mas infelizmente, encontramos a maioria das providências mais paradas do que passos em nossa caminhada com Deus. Se estamos sob providências confortáveis, quão sensuais, libertinos e mundanos nossos corações crescem. E se tristes providências nos sobrevêm, quão abatidos ou perturbados ficamos. E isso acontece em parte pela estreiteza, mas principalmente pela falsidade de nossos espíritos. Nosso coração é estreito e não sabemos administrar dois negócios de naturezas tão diferentes como são os assuntos terrenos e os celestiais, sem prejuízo de um deles. Mas certamente é possível alcançar tal estado de espírito que nos permitirá manter um curso uniforme e estável com Deus, aconteça o que acontecer. Outros o alcançaram, e por que não nós? Providências prósperas são, na maioria das vezes, um estado perigoso para a alma. A lua nunca sofre um eclipse senão na cheia. Contudo, a graça de Josafá não sofreu nenhum eclipse na plenitude de sua condição externa, que tinha riquezas e honra em abundância. E seu coração se elevou nos caminhos do Senhor. Segundo Crônicas 17, 5 e 6. A vida de Davi foi tão cheia de preocupações, turbulências e ônus quanto a maioria dos homens sobre os quais lemos. No entanto, quão espiritual era a atitude de seu coração. Aquele excelente livro de Salmos que foi composto principalmente em meio a essas turbulências nos informará. Os apóstolos foram lançados em grandes necessidades e sofreram coisas tão difíceis quanto os homens. No entanto, quão elevados e celestiais seus espíritos estavam no meio de todos. E certamente, se não fosse possível manter a mentalidade celestial em tal estado e postura de coisas, Deus nunca exercitaria nenhum de seu povo com tais providências. Ele nunca daria a vocês tanto do mundo para perderem seus corações no amor por Ele, ou tão pouco para distraí-los com o cuidado dele. Se, portanto, fôssemos mais profundamente santificados e as tendências de nossos corações para o céu mais ardentes e vigorosas, se fôssemos mais mortificados para com as coisas terrenas e pudéssemos apenas manter nossa devida distância delas, nossas condições externas não atrairiam e exercitariam nesse ritmo nossas corrupções interiores, nem arriscaríamos a perda de um gozo tão doce como nossa comunhão com Deus por causa de qualquer preocupação que nossos corpos tenham na terra. Sob todas as providências, mantenha um coração contente com o que o Senhor lhe dá, seja mais ou menos das coisas deste mundo. Esta graça deve ser paralela a todas as providências. Aprenda como estar farto e como sofrer necessidades e estar contente em todos os estados. Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Neste dever, todos os homens estão envolvidos em todos os momentos e em todos os estados, não apenas o povo de Deus, mas também os não regenerados. Abordarei, portanto, algumas considerações próprias de ambos. Em primeiro, para os não regenerados, para impedir que suas bocas se queixem e acusem Deus tolamente quando a providência os cruzar. Deixe-os considerar seriamente estas 4 coisas. Primeiro, que o inferno e a condenação eterna são a porção de seu cálice, de acordo com o teor da lei e das ameaças do Evangelho. Qualquer coisa, portanto, que esteja aquém disso, deve ser admirada como fruto da estupenda paciência e tolerância de Deus para com eles. Ah, pobre almas! Vocês não sabem que são homens e mulheres condenados à ira pela simples sentença da lei? Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Segundo aos Tessalonicenses 1:6 e 7. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E se assim for, certamente existem outros assuntos para exercitar seus pensamentos, desejos, medos e preocupações além desses. Infelizmente, se você não pode suportar uma carranca da providência, uma leve cruz nessas coisas, como você suportará as chamas eternas? Um homem que vai perder a cabeça amanhã não está muito preocupado com a cama em que se deita ou como sua mesa foi arrumada na noite anterior. Considere, embora você seja uma pessoa condenada e não tenha a promessa de lhe dar direito a qualquer misericórdia, ainda assim há muitas misericórdias em sua posse neste dia. Por mais aflitiva que seja a sua condição, a vida não é nada, especialmente considerando onde você deve afundar quando o fio é cortado. Os suportes necessários à vida não são nada. A providência não ministra a você essas coisas, embora você a desobedeça diariamente e provoque Deus a mandá-lo para o seu próprio lugar. Mas, acima de tudo, o Evangelho e os preciosos meios de salvação não são nada, pelos quais você ainda está em condições de escapar da condenação do inferno. Oh, o que os condenados diriam se fossem colocados em sua condição mais uma vez? Considere que, se alguma vez você for resgatado dessa condição miserável em que se encontra, providências cruéis como essas das quais você reclama são os meios mais prováveis de fazê-lo. Infelizmente, prosperidade e sucesso não são um caminho para salvar, mas para destruir você. Provérbios 1:32. Você deve ser amarrado em grilhões e mantido em cordas de aflição se algum dia seus ouvidos forem abertos à instrução. Jó 36:8-10. Ai de você se você continuar tranquilamente no caminho em que está e não encontrar cruzes. Por último, considere que todos os seus problemas, sob os quais você reclama, são puxados sobre suas cabeças por seus próprios pecados. Você transforma as misericórdias de Deus em pecado e então se irrita contra Deus porque Ele transforma seus pecados em tristeza. Seus caminhos e ações trazem essas coisas para você. Ponha sua mão, portanto, sobre sua boca e diga: por que um homem vivo reclama? Um homem pelo castigo de seus pecados. Lamentações 3:39. Mas agora devo me voltar para o povo do Senhor, que tem menos pretensões de todos os homens de estar insatisfeito com qualquer uma das providências de Deus e, no entanto, são encontrados com muita frequência nessa atitude. E a eles farei as seguintes considerações. Considere suas misericórdias e privilégios espirituais com os quais o Senhor Jesus o investiu e reclame de sua sorte providencial se puder. Uma dessas misericórdias sozinha tem o suficiente para suavizar todos os seus problemas neste mundo. Quando o apóstolo os considerou, seu coração se encheu de espanto, de modo que ele não pôde deixar de clamar em meio a todos os seus problemas externos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios 1:3. Oh,
Quem vê tal herança estabelecida sobre ele em Cristo, pode abrir sua boca novamente para reclamar de sua sorte providencial. Considere seus pecados e isso o deixará satisfeito com sua sorte. Sim, considere duas coisas no pecado: o que ele merece de Deus e o que é necessário para mortificá-lo e purificá-lo em você. Merece de Deus a ruína eterna. O mérito do inferno está no pensamento menos vão. Todo pecado perde todas as misericórdias que você tem. Além disso, você não pode duvidar de que suas corrupções requerem todas as cruzes, necessidades e problemas que estão sobre você, e pode ser muito mais mortificá-los e subjugá-los. Você não encontra, depois de todas as varas que foram sobre você, um coração orgulhoso ainda? Um coração vaidoso e terreno ainda? Oh, quantas poções amargas são necessárias para expurgar esta dura doença maligna! Considere o quão perto você está da mudança de sua condição. Tenha apenas um pouco de paciência e tudo ficará bem com você, como seu coração pode desejar. Não é um pequeno consolo para os santos saber que este mundo é o pior lugar em que eles já estiveram. As coisas vão melhorar a cada dia com eles. Se o viajante gastou todo o seu dinheiro, ainda assim não o incomoda muito se ele sabe que está a poucos quilômetros de sua própria casa. Se não há velas em casa, não nos preocupamos muito com isso se tivermos certeza de que é quase o raiar do dia, pois então não haverá utilidade para eles. Este é o nosso caso, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Romanos 13:11. Terminei a parte diretiva deste discurso, mas antes de prosseguir, julgo necessário deixar algumas advertências para evitar o abuso da providência. Se a providência atrasa o desempenho de qualquer misericórdia para você que esperou e orou por muito tempo, cuide para não desanimar nem se cansar de esperar em Deus por esse motivo. Agrada ao Senhor frequentemente tentar exercitar seu povo dessa maneira e fazê-los clamar: até quando, Senhor? Até quando? Salmo 13, verso 1 e 2. Esses atrasos, tanto por razões espirituais quanto temporais, são frequentes e quando eles nos atingem, tendemos a interpretá-los como negações e caímos em um desânimo pecaminoso da mente, embora não haja motivo algum para isso. Salmo 31, verso 12, Lamentações, capítulo 3, versículo 8 e versículo 44. Nem sempre os retornos de oração são enviados a nós na mesma hora em que são solicitados a Deus. No entanto, às vezes acontece, Isaías 65, 24 e Daniel 9, 23. Mas embora o Senhor pretenda realizar para nós as misericórdias que desejamos, Ele normalmente exercerá nossa paciência para esperar por elas, e isso por estas razões. Uma é que o nosso tempo não é o momento adequado para recebermos nossas misericórdias. Agora, o tempo da misericórdia é uma circunstância muito importante que agrega muito valor a ela. Deus não julga como nós. Estamos todos com pressa e o teremos agora, porque o Senhor é um Deus de juízo. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, 18. Outra razão é que as providências aflitivas não cumpriram aquele desígnio em nossos corações para o qual foram enviadas quando somos tão sinceros e impacientes por uma mudança deles. E então a vara não deve ser retirada. Isaías 10 e 12. Novamente, quanto mais orações e buscas de coração se interpõem entre nossas necessidades e suprimentos, nossas aflições e alívios, mais doces são nossos alívios e suprimentos assim feitos para nós. Eis que este é o nosso Deus. Por ele esperamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, por ele esperamos, regozijemo-nos e exultemos na sua salvação. Isaías 25 e 9. Isso compensa o atraso e nos paga todas as despesas de nossa paciência. Mas, embora existam razões tão importantes para a parada e o atraso de providências refrescantes e confortáveis, ainda assim não podemos suportá-lo. Nossas mãos pendem e desmaiamos. Estou cansado de tanto chorar. Minha garganta está seca, meus olhos desfalecem enquanto espero pelo meu Deus.
Salmo 69, verso 3. Infelizmente, julgamos pelos sentidos e pela aparência, e não consideramos que o coração de Deus pode estar voltado para nós enquanto a mão de sua providência parece estar contra nós. Se as coisas continuarem como estão, pensamos que nossas orações estão perdidas e nossas esperanças pereceram no Senhor. Muito mais quando as coisas ficam cada vez piores e nossa escuridão e problemas aumentam, como geralmente acontece pouco antes do raiar do dia e da mudança de nossa condição. Então concluímos que Deus está zangado com nossas orações. Veja a resposta de Gideão, Juízes 6:13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Isso até abalou a fé de Moisés. Êxodo 5, 22, 23. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Mas este é o nosso grande mal, e para evitá-lo em futuras provações, ofereço algumas considerações apropriadas sobre o caso. Primeiro, o atraso de suas misericórdias é realmente para sua vantagem. Você lê na Escritura: E, portanto, o Senhor esperará para ser misericordioso. Isaías 30, verso 18. O que é aquilo? Ora, nada mais é do que o tempo de sua preparação de misericórdias para vocês e de seus corações para a misericórdia, para que possam tê-la com a maior vantagem de conforto. A criança tola colheria a maçã enquanto ela está verde, mas quando está maduro cai por conta própria e é mais agradável e saudável. Em segundo lugar, é uma misericórdia maior ter um coração disposto a remeter tudo a Deus e estar à sua disposição do que gozar imediatamente da misericórdia pela qual mais ansiamos e impacientamos. Nisso, Deus se agrada de você. Nisto você agrada a Deus. Uma misericórdia pode ser dada a você como fruto da providência comum, mas tal atitude de coração é fruto de uma graça especial. Tanto quanto a glorificação de Deus é melhor do que a satisfação e o prazer da criatura, tanto é melhor uma estrutura do que uma fruição. Em terceiro lugar, as misericórdias esperadas nunca estão mais próximas do que quando os corações e as esperanças do povo de Deus estão mais baixos. Em quarto lugar, nossa inaptidão para as misericórdias é a razão pela qual elas demoram tanto. Colocamos os blocos no caminho das misericórdias e depois lamentamos que eles não se apressem mais para nós. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido pesado para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram de vós o seu rosto para que ele não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Em quinto lugar, considere que as misericórdias pelas quais você espera são frutos da pura graça. Você não os merece, nem pode reivindicá-los sobre qualquer título de merecimento. E, portanto, tem motivos para esperar por eles em um quadro paciente e agradecido. Por fim, considere quantos milhões de homens tão bons quanto você por natureza estão separados de toda esperança e expectativa de misericórdia para sempre, e não resta a eles nada além de uma terrível expectativa de ira. Este pode ter sido o seu caso, e portanto não tenha um espírito impaciente sob as expectativas de misericórdia. Não se intrometa com muita curiosidade nos segredos da providência, nem permita que sua razão superficial julgue e censure arrogantemente seus desígnios. Existem textos duros nas obras, bem como na palavra de Deus. Torna-se modesta e humildemente reverenciá-los, mas não dogmatizar com muita ousadia e positividade sobre eles. Um homem pode facilmente sofrer uma tensão ao se estender demais. Quando pensei em saber disso, disse Asaf,
foi muito doloroso para mim. Salmo 73, verso 16. Pensei saber disso. Houve a tentativa arrogante da razão. Lá, ele indagou os arcanos da providência, mas foi maravilhoso demais para mim. Foi trabalho inútil, como Calvino expõe. Ele pesquisou tão longe naquele mistério intrigante das aflições dos justos e da prosperidade dos ímpios, que gerou inveja deles e desânimo em si mesmo. Salmo 73, verso 13 e 13. O santo Jó era culpado desse mal e francamente envergonhado dele. Jó 42 e 3. Eu sei que não há nada na palavra ou nas obras de Deus que seja repugnante à sã razão, mas há algumas coisas em ambas que são opostas à razão carnal, bem como acima da razão correta, e, portanto, nossa razão nunca se mostra mais irracional do que convocando para si aquelas coisas que transcendem sua esfera e capacidade. Muitos são os danos que resultam dessa prática. Com isso, somos levados a suspeitar e desconfiar da fidelidade de Deus nas promessas. Sara riu das notícias do filho da promessa porque a razão a contradizia e dizia que era naturalmente impossível. Gênesis 18, 13 e 14. Daí vem o desânimo da mente e a fraqueza do coração sob providências aflitivas. A razão não pode discernir bons frutos neles, nem libertação deles. E assim nossas mãos pendem em um desânimo pecaminoso, dizendo que todas essas coisas são contra nós. 1 Samuel 27, 1. Daí fluem as tentações de nos livrarmos por meios indiretos e pecaminosos. Isaías 30, versos 15 e 16. Quando nossa própria razão nos enche de desconfiança da providência, ela naturalmente nos leva a expedientes pecaminosos e nos deixa enredados nas armadilhas de nossa própria criação. Cuidado, portanto, para você não se inclinar muito para seus próprios raciocínios e entendimentos. Nada é mais perigoso. John Flavel nasceu no ano de 1628 em Bromsgrove, Worcestershire. Era filho de pais piedosos. Seu pai, Richard Flavel, era um ministro do Evangelho que, juntamente com a esposa, foi preso em uma prisão em Londres por causa do seu inconformismo com o anglicanismo daquela época. Seus pais faleceram na prisão por causa da praga. John Flavel foi educado por seu pai nos caminhos da religião. Em 1656, após ter sido educado em Oxford, Flavel foi convidado a tornar-se pastor de uma igreja em Dartmouth, Devon, onde passou a maior parte da sua vida. Embora o Ato de Uniformidade de 1662 tenha declarado seu ministério como ilegal, ele continuou pregando, administrando os sacramentos e escrevendo fielmente sob pressão da perseguição. Flavel foi preeminente na sua capacidade de escrever tanto para o coração como para a mente. A popularidade de suas obras é, sem dúvida, em certa medida, o resultado do tom afável e fervoroso no qual ele escreveu. Flavel trabalhou em Dartmouth até a sua morte em 1691. Fonte biográfica: O Estandarte de Cristo.